Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas notícias do Botafogo nessa sexta-feira, falando do reforço anunciado hoje, Cris Ramos, que chega aqui para ser o camisa 9 do Botafogo, reforço espanhol. Vamos trazer aqui um pouco dos bastidores dessa contratação, o que esperar do Cris Ramos com a camisa do Botafogo agora de maneira oficial. Falar um pouco também sobre esse pós-ressaca de Botafogo e LDU, que mesmo com a vitória deixou alguns torcedores ali ressabiados, né, com a atuação do Botafogo e com uma preocupação ligada por conta de desfalques e como o Botafogo deve administrar esse elenco para os próximos jogos e principalmente agora para a partida de domingo contra o Palmeiras. E aí, poupar ou não poupar? Como deve vir a campo o Botafogo para a partida contra o Palmeiras e como deve administrar esses atletas, também pensando no duelo de volta contra a LDU na altitude. Tudo isso eu conto aqui para vocês e muito mais depois da vinheta. É isso, meus amigos, já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal Gigante Glorioso, caso ainda não seja inscrito no GG. A gente está aí rumo à casa dos 140 mil inscritos. Então, com a ajuda de vocês, a gente sabe que é possível continuar nessa caminhada aqui, trazendo conteúdos diários sobre o Botafogo para vocês, beleza? Também segue a gente nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, enfim, no Twitter do Guilherme Cardoso, aqui embaixo, para você ficar por dentro de tudo sobre Botafogo. Bom, vamos lá, nessa sexta-feira o Botafogo anunciou a contratação do espanhol Cris Ramos, de 28 anos, estava lá no Cádiz, né? O Cádiz que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol, mas é um atacante que vinha se destacando e numa temporada que chamou muita atenção e era aquele tipo de pedido que uniu o scout com a vontade do David Ancelotti de ter um atacante com essas características que valorizam mais o vigor físico, né? Até hoje, vendo um pouco o GE, teve um debate que trazia o nome até do Júnior Santos, né, como um comparativo, dizendo assim, pô, um projeto Júnior Santos, e pior que a gente pode realmente ir por esse caminho. O projeto de trazer o Cris Ramos é um projeto que para valorizar justamente esse atacante com vigor físico, que era de uma necessidade que o Botafogo já buscava há um tempo. Desde a saída do Júnior Santos para o Atlético Mineiro, o Botafogo ficou carente ali, principalmente no seu lado direito, de um atacante com essas características, né, de vigor físico considerável. E aí o Cris Ramos chega para preencher essa lacuna nessa união aí de scout e David Ancelotti. O Cris Ramos, ele tem 1,90 m, né, um centroavante de ofício, mas também aquele atleta que pode atuar ali na ponta direita, né? Geralmente atua ali no flanco direito, e algumas questões que se assemelham até com o próprio Júnior Santos. O Júnior Santos, pra gente lembrar, quando ele vem pro Botafogo, ele vem para ser uma sombra pro Tiquinho Soares na época, só que aí acaba se encontrando um pouco mais ali também na ponta direita, né? Ele joga até na ponta esquerda por um tempo, depois se encontra mais ali na ponta direita, e aí depois se encontra na sua fase mais goleadora só no ano passado, em 2024, que ele acaba virando centroavante de novo, por necessidade daquele momento ali, identificação, enfim. Mas era essa polivalência aí, o Cris Ramos também se assemelha nessas características. Das maiores qualidades do Cris Ramos, a gente tem ali o jogo aéreo, né, principal qualidade dele, além da passada larga, de bom vigor físico, e negativo a gente tem as finalizações. O Cris Ramos ainda peca um pouco em algumas finalizações com os pés, né? Apesar dessa grande presença de área, o cabeceio muito bem apurado, finalização com os pés ainda deixa um pouco a desejar. E aí, quando é que a gente vê o Cris Ramos em campo, pra gente tirar a prova dessas capacidades técnicas do novo reforço do Botafogo? Só, provavelmente, na 21ª rodada ali, na partida contra o Juventude, que tá naquele processo de regularização, ainda tem que sair no bid, é um atleta de fora, um atleta gringo, e quando tem isso a gente sabe que tem uma demora um pouco maior para regularizar, enfim. Provavelmente a partida de estreia deve ser contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Quero saber o que você achou da contratação do Cris Ramos. Já conhecia o atleta? Deixa aí nos comentários a sua expectativa, né, a respeito desse atleta que chega aí para fazer sombra ali pro Arthur Cabral, né, e ser uma das opções ali pro David Ancelotti nesse ataque do Botafogo. Bom, passado um pouco a ressaca de Botafogo e LDU pela Libertadores, uma ressaca com sabor diferente, né, porque mesmo com a vitória ficou aquele gostinho de que podia ser um pouco mais, né? Até um texto muito interessante hoje do Sérgio Santana no GE, né, que ele destaca o seguinte, ele falou assim, o Botafogo é refém das próprias expectativas em vitória contra o LDU, e foi até algo que a gente mencionou na nossa live ontem também, pós-jogo. A gente ressaltava aqui que o Botafogo tecnicamente tem um time superior da LDU e que era importante para controlar o jogo, o Botafogo sair na frente no placar. E foi justamente o que aconteceu com os 13 segundos de jogo, só que a situação se inverte.
O Botafogo não consegue ter o controle do jogo, o Botafogo acaba ficando vulnerável e surpreendido, como o próprio David Ancelotti disse, com as linhas mais à frente da equipe da LDU, que conseguiu trazer essa pressão inesperada para o Botafogo no primeiro tempo, principalmente, e se arrastou basicamente para todo o resto da partida, tirando ali alguns momentos onde o Botafogo conseguia tentar construir alguma coisa, não soube aproveitar os erros do adversário, as brechas do adversário, como a gente já trouxe aqui, mas enfim, águas passadas, né? Agora é pensar no confronto na altitude, e aí mais desfalques. Não vou retomar aqui o assunto sobre planejamento, que a gente já falou muito sobre isso, falamos na live, Guilherme já trouxe isso hoje aqui, mas a gente precisa pensar de maneira prática. Como é que esse Botafogo vai sobreviver até lá, né, com o que tem? Vai rodar elenco? Vai poupar? Não vai? Bom, a resposta está na própria entrevista do David Ancelotti ali na zona mista. Ele vai precisar rodar o seu elenco, vai precisar rodar jogadores para que o Botafogo tenha fôlego suficiente para ter uma equipe disponível também na partida na altitude contra a LDU. Para domingo agora, o Botafogo enfrenta o Palmeiras. O Palmeiras que está numa situação um pouco mais confortável, vem de uma vitória robusta para cima da Universitário, fora de casa, né, jogando lá no Peru. E aí fica numa situação bem confortável o Palmeiras de não precisar nem poupar para a partida contra o Botafogo se não quiser, né? Pode vir com sua força máxima e é uma preocupação para a gente que o Botafogo vai precisar rodar esse elenco. Talvez ali até a gente tenha ali algumas mudanças desde o John até a frente, né? O John, que, como o próprio Ancelotti falou, é o titular dessa equipe, mas que deve dar espaço aí para o Neto. E acredito até que o Neto seja o titular nesse jogo contra o Palmeiras, tentando fazer uma leitura aí daquilo que o Ancelotti disse a respeito dessa rotatividade que ele vai precisar dar ao elenco para que esse fôlego se mantenha, principalmente pensando na partida diante da LDU lá em Quito. Outro ponto que a gente precisa destacar na fala do próprio Ancelotti é essa questão de não ter tido muito tempo para estudar a equipe adversária, né? Ele primeiro fala que foi surpreendido, depois diz que não estudou o suficiente a equipe adversária. E aí algumas questões ficam nítidas de como o Ancelotti está no meio de um processo de adaptação ao futebol brasileiro, ao futebol sul-americano, porque certas questões precisam ser feitas e é isso. O nosso calendário é apertado, é a maneira que a gente tem para trabalhar, e quando você vai enfrentar um adversário importante na Libertadores, você tem que estar dedicado, você tem que saber como esse adversário se comporta. Então, já teve uma primeira teste, né, uma primeira prova, o David Ancelotti, então já sabe como é que vai ser o comportamento da LDU, e agora que ele esteja preparado principalmente para esse jogo fora de casa. Uma questão interessante também que ele traz, apesar de toda a nossa preocupação, placar talvez magro, né, visto pela maioria, para levar uma vantagem para a altitude, o David também relembra uma situação interessante. É difícil fazer gol nesse Botafogo, não é fácil fazer gol nesse Botafogo, independente das circunstâncias. Então vai ser difícil para o Botafogo segurar um bom resultado, tentar ampliar o placar lá em Quito, mas também vai ser dificílimo para a LDU furar essa defesa do Botafogo, né? Mesmo com desfalques, o Botafogo tem conseguido segurar no seu sistema defensivo, tem tomado poucos gols, e aí é um dos trunfos que o Ancelotti acredita possa levar para essa partida de volta na Libertadores. E aí é pensar num Botafogo mais físico, segurando esse tranco de volta, talvez até utilizar os jogadores de mais mobilidade, como Savarino, como Montoro, para essa partida contra o Palmeiras, e talvez segurar para a partida contra a LDU, né? Chegar com um time um pouco mais físico, como o próprio o Matheus Martins e o Natan, que deram uma característica diferente ali para as pontas do Botafogo, que se o Ancelotti souber explorar os vácuos que a equipe da LDU acaba deixando, porque a LDU vai precisar vir para cima do Botafogo, vai deixar espaço, eu acho que cabe ao Ancelotti estudar essas entrelinhas para poder conseguir ser efetivo e aí dar o checkmate que falta para a gente conseguir nossa classificação na próxima semana. Bom, vamos ficar atento aqui a como deve vir esse time do Botafogo para a partida contra o Palmeiras, que isso deve se desenhar um pouquinho de como o Ancelotti deve pensar nesse jogo contra a LDU. Quero saber o palpite de vocês aqui, o que vocês acham nos comentários, né? Como deve vir essa equipe do Botafogo? Vai poupar contra o Palmeiras? Vai colocar carga máxima e depois ver o que faz contra a LDU? Acho que não é o ideal, né? O ideal é a gente realmente ter que equilibrar essas doses aí, principalmente no Botafogo, que encontra-se desfalcado enquanto não chegam reforços para a zaga que a gente precisa. Tudo isso a gente vai precisar aguardar um pouco mais para saber, beleza? Forte abraço a todos vocês, vão ficando por aqui. Boa sexta-feira a todos, finalzinho de sexta-feira a todos vocês. Até amanhã, tem mais conteúdo no canal Gigante Glorioso. Saudações alvinegras. Fui, valeu.